11, são 13 horas, 5 minutos. Esse é o horário oficial de Brasília, esse é o FM Café na sua temporada 2011. Hoje, quinta-feira, dia 7 de julho, nós estamos enfrentando as baixas temperaturas do sul do país e estamos entrando aqui pelas ondas da rádio 106,7 FM para todos os pagos da Zona Sul, pela internet www.furgfm.furg.br. Vou repetir então, quinta-feira, dia 7 de julho do ano de 2011, e eu vou dizer o que eu disse na segunda-feira. Desde segunda-feira nós estamos na contagem regressiva para a chegada do verão, agora só faltam 5 meses. E meus amigos, aqueles que na segunda-feira já diziam que faltavam 5 meses, agora faltam 4 meses e 27 dias. Daqui 4 meses e 27 dias. Daqui a 4 meses e 27 dias nós estaremos curtindo o verão. Graças a Deus esse inverno será esquecido. Claro que teremos uma outra batalha a partir do ano que vem, se Deus assim nos permitir, um outro inverno, mas sempre haverá um verão. Todo inverno merece um verão como resposta. Esse é o FM Café. Eu quero agradecer muito a mesa do programa de hoje. A pauta do programa de hoje vai ser a produção literária em Rio Grande e o mercado editorial na região. Antes disso, evidentemente, vou dar, como sempre, tradicionalmente, a ficha do programa. A apresentação e produção é do Fabiano da Costa, com produção do jornalista Guilherme Cury, direção de imagens do Naeli Aguirres, Switchmaster André Corrêa e higienização Dona Fátima Xavier, operação de áudio Fábio Soares e Luiz Carlos Farias, com coordenação de jornalismo da Sharon Nicolette. Lembrando, então, que o programa, neste momento, está indo ao ar simultaneamente pelos canais 15 da NET, canal 8 da Via Cabo. Pode nos escutar pela internet, como eu já falei, pelo www.furgfm.furg.br ou pelas ondas da rádio. O programa volta ao ar às 19 horas, também com transmissão simultânea. Aliás, transmissão simultânea não, com transmissão pelos canais 15 da NET, canal 8 da Via Cabo. Para nos escutar pela rádio, somente à 1 da tarde. Vou repetir então, a pauta do programa de hoje: produção literária em Rio Grande e o mercado editorial na região. Para compor a mesa conosco, o Claudiomiro Machado Ferreira, que é consultor sobre direitos autorais e obras literárias, o Marcelo França, que é escritor, historiador e também da Pluscom Editora, estamos esperando ele. O Carlos Pérez, que é da Proesc Furg, produtor do programa Entre Letras da Furg FM, vai estar conversando conosco. E o professor Arthur Vaz, que é do mestrado em História da Literatura da Universidade Federal do Rio Grande e tem uma pesquisa sobre o mercado editorial na cidade do Rio Grande no século XIX. Confere. Também aqui, eu não sei se eu já falei, mas falo tanto dele em quase vários programas que a gente fala de literatura e música, sempre falo do Regufe. Vou dizer então, para compor a nossa mesa conosco, o João Regufe, que é revisor da Edgraf, editora e gráfica da Furg, também formado em letras, um apaixonado pela literatura, estará aqui conosco para discutir isso. Lembrando que esse programa, na verdade, ele não é um híbrido, ele é uma discussão longa que vivemos tendo nesse programa sobre a arte, sobre a cultura, mas também durante a Feira do Livro a gente fez uma discussão muito parecida sobre isso, as possibilidades de produção literária no estado do Rio Grande e o mercado editorial aqui na nossa região. Mais uma vez eu vou lembrar para vocês que, infelizmente, meus amigos da mesa e para quem nos escuta, eu não tenho a capacidade de ter pensamento linear. Portanto, quando eu me perder, vocês me puxam de novo para a pauta. Justamente porque, não tendo pensamento linear, eu quero abrir vários links nessa nossa discussão da mesa de hoje, porque o problema não é só a produção, a distribuição e a possibilidade de que as pessoas escrevam seus livros, mas principalmente e de fato, qual é a importância da cidade estar recebendo tanto investimento e dinheiro e não estar crescendo de maneira cultural. Por exemplo, para mim é inaceitável que nós estejamos recebendo tanto capital de fora, várias empresas vindo da Ásia, vindo da Europa se instalar em Rio Grande, e nós precisamos ter uma demanda social em relação a isso. Nós precisamos ter uma contra-resposta no ponto de vista que tem que ter capital inserido. As pessoas têm que começar a patrocinar a cultura e a arte rio-grandina. Está chegando aqui então Claudiomiro Machado Ferreira, consultor sobre direitos autorais e obras literárias, vai conversar conosco aqui, vai sentar aqui na mesa do programa conosco. Mas eu acho que a questão principal que a gente pode começar a discutir é isso. Eu gostaria de saber a opinião da mesa, para a gente poder adentrar a questão da produção literária em Rio Grande. Como vocês veem a atual demanda que hoje nós temos? Muita gente está escrevendo em Rio Grande, não é pouca não. E como vocês veem as possibilidades que nós temos de editar um livro e principalmente o que vocês esperam do polo naval na área da cultura. Na área do esporte, eu já falei aqui na mesa do programa, parece que a coisa afundou. Os times de futebol não recebem nada, mas o que vocês esperam na área da cultura? Eu gostaria de saber e já parabenizar a mesa e dizendo que a gente está recebendo aqui o Claudiomiro Machado Ferreira, que é consultor sobre direitos autorais e obras literárias. Fecha? Exatamente. Obrigado e desculpa o atraso. Não, que isso. Aqui conosco tá tranquilo, tá? Gostaria de saber da mesa, por quem? Por quem eu começo? Carlos Pérez, pode começar? Sim, poderia começar.
agradecendo também a oportunidade. E principalmente nós viemos para falar do programa Entre Letras, Literatura em Debate, que nós estamos produzindo desde o início do ano, deste ano, sob a coordenação do professor Arthur Vaz, do Instituto de Letras, e a produção e a apresentação é minha. Exatamente nessa tentativa, né, nesse esforço de fomentar a cultura, especialmente a cultura literária, né, que é o nosso estudo, que é a nossa paixão, né, é o que nós temos conhecimento. E tendo a oportunidade da Rádio Universidade, abrindo esse espaço, nós estamos produzindo, está sendo bem recebido, né, e com todo o esforço de quem é amador no ramo, né, digamos assim, amador na parte radiofônica, né, de transmissão, esse mundo da rádio, que para nós é novo, mas nós encaramos, né, e aceitamos esse desafio exatamente pela falta que nós sentimos nos meios de comunicação, enfim, no mundo da cultura, na cidade de Rio Grande, a respeito da cultura e a respeito do conhecimento, uma divulgação maior, né, sobre essas temáticas, né? Certo, mas eu acho que uma questão também primordial a ser colocada na mesa é o seguinte: Rio Grande é uma cidade muito rica, e tenho aqui o professor Arthur, que fez uma pesquisa nesse sentido da produção literária no século XIX. Rio Grande sempre se destacou na produção literária ou na produção, seja de poesia, de crônica, no jornalismo, no texto para teatro. Isso aí é fato, é histórico. Rio Grande, até mesmo por ter seu polo de concentração de renda, tinha então um arcabouço de riqueza que fazia passar essa corrente de riqueza por aqui, e essa riqueza não só econômica, mas cultural também. Mas a questão eu não sei se vocês têm essa impressão, mas parece que a cidade foi numa direção e a cultura, e aqui eu falo de cultura erudita, não a popular, em outra. Parece que o Rio Grande não conseguiu acompanhar esse momento. Parece que durante uma época, e isso começou na década de 60 e 70 principalmente do século passado, Rio Grande passou a se dedicar mais aos seus movimentos industriais e menos à sua produção de cultura, que também é a produção, geração e renda. Não tem essa visão? Concordo. Eu vivi os anos 60, era criança, né, mas eu observava essa é mais ou menos teatral, essa visão também. Musical, muito diferente do que é hoje. E uma coisa que é fato é que antigamente as empresas tinham um outro perfil, né? Os empresários tinham uma outra visão, me parece, de visão social, não sei. Uma coisa que eu sempre lembro, eu não presenciei porque foi bem antes, né? Mas a fundação do Aeroclube da cidade, os empresários compraram aviões e entregaram para o Aeroclube. Não sei quantos aviões eram, mas eu sei que um deles foi o empresário Abdallah Nader. E havia um empresariado local, ou gente nascida aqui, ou gente que veio muito jovem para Rio Grande, e esse empresariado era enfim, não era tão... A concentração de renda, eu acho que não era tão grande como hoje no empresariado. Havia mais empresários com menos capital do que hoje, mas como eles eram muito arraigados na cidade, assim, com laços familiares e tudo, e tinham feito fortuna na cidade. E eu falei do Abdallah Nader, mas tem muitos outros, Luiz Lorea, Anselmi. Vê se tu lembras algum do que pesquisaste. Eu estou me lembrando. Pesquisaste a cultura, mas esse pessoal estava ligado à cultura também. Não, estou me lembrando que esses nomes, por exemplo, hoje se tornaram nomes de rua. Nomes de ruas. E muitas pessoas que moram mesmo nessas ruas não sabem quem são essas pessoas. Que é uma questão, de novo, de identidade local. A gente mora em ruas, muitas vezes rio-grandinos, que são rio-grandinos que em algum momento receberam homenagem, e as pessoas não sabem quem são. Pegar a Praça Xavier Ferreira, por exemplo, quase ninguém sabe quem foi Xavier Ferreira. O próprio estudo da história, no momento
uma ignorância imperdoável da minha parte, agora eu estou me esquecendo. O jornal agora tem publicado, recentemente, uns artigos de um autor falecido agora em 2007, que professor... era o diretor de patrimônio da Biblioteca Rio-Grandense, isso acho mesmo. que era esse o cargo dele. E tenho achado muito interessante ler os artigos dele do ponto de vista que são ensaios muito bem escritos na área de história e na área de educação não formal, mas principalmente naquilo que eu chamaria de uma história não acadêmica, que é uma coisa que eu defendo, que é esse flerte entre o jornalismo e a história, que eu acho realmente fascinantes. E vendo aqueles textos, eu fico pensando o quanto os nossos cadernos, e eu sempre digo aqueles cadernos mais antigos da Propasa, né, que a gente usava na década de 80, quantos cadernos a gente não deve ter perdido pela cidade do Rio Grande, com escritos maravilhosos que nunca estaremos tendo a oportunidade de ler, de conhecer quantas pessoas eu conheço e escrevem. Claro que escrever é um ótimo hábito, eu acho que ele seria tão salutar quanto falar ou comer ou correr, faz bem. Mas a questão é pessoas que têm realmente um ensejo maior, ou uma probabilidade maior de produzir um texto com muita qualidade e não estão sendo publicados. A questão é também que não é só a questão de nós termos capital para publicar isso. Por exemplo, agora eu tenho aqui na mesa do programa que é o Claudio Mir, que ele é consultor sobre direitos autorais e obras literárias. Quanto mais, e isso o advento da internet é muito perigoso, quanto mais as pessoas têm produzido obras literárias e publicado em fóruns, porque a internet parece um fórum muito aberto para isso, que possibilite que pessoas como eu, um Fabiano da Costa qualquer, possa publicar suas crônicas, ao mesmo tempo é um terreno muito perigoso, Claudio Mir, para que as pessoas não tenham mais direito sobre suas obras. Não confere o que eu estou dizendo, é o que eu tenho visto para cima e para baixo. Há maneiras de se proteger, registrando? Como fica isso? Com certeza. É porque, eu só quero refazer, nenhum de nós está totalmente resguardado pelo que a gente vê na mídia de gente, por exemplo, entrando em ações da justiça contra grandes compositores da MPB dizendo que foram plagiados. Né? Então, se um grande compositor da MPB pode plagiar uma pessoa como eu, nenhum de nós está... Né? Não, poder ele não pode, né? Aí é o direito da pessoa que se sente ofendida a recorrer. Claro. A questão é o seguinte, já há algum tempo eu venho orientando pessoas nessa questão da produção e o meu foco sempre foi todo o processo dentro do ofício de escrever, a pré-produção, a produção, o registro, a distribuição, o contato com as editoras. E eu tenho notado já há algum tempo que o mais difícil é ir contra essa cultura da dificuldade. Tu falou que qualquer pessoa pode escrever, eu defendo isso também. Só que aí existe as pessoas ou estão muito acostumadas com as dificuldades, ou foi colocado tanto na cultura que é difícil, e aí as próprias pessoas acabam se boicotando. Existem basicamente duas correntes, que é a que defende o registro e a que defende que a obra seja livre. Existe um meio intermediário que hoje em dia se chama de Creative Commons. Mas, em princípio, são essas duas. O problema, eu não vejo problema na internet se a obra estiver protegida. Porque aí há sites que tu pode comprar, baixar e pagar, enfim. Claro que há textos que as pessoas querem que sejam publicados ou difundidos, aí é outra questão. Mas a pessoa pode escrever, deve registrar, que eu sempre defendo isso aí, e pode colocar à venda em sites. Existem 4 possibilidades de publicação hoje em dia, que eu já identifiquei, eu procuro passar isso nas palestras. Então, quer dizer, há pouco tempo eu fiquei surpreso com uma dona de uma livraria que criou agora um encontro de pessoas interessadas em literatura, e eu propus a ela que os encontros fossem gravados e transcritos, como é feito com outros programas, que eu não sei se eu posso citar aqui, mas programas de entrevistas que acabaram virando livro. Não só pode, como deve citar, né? Pois é, dois exemplos que são interessantes nesse sentido é o Conversas com o Professor, que é do Rui Carlos Osterman. Certo. Né? São programas que ele acabou transformando em livro. E o Almanac Gaúcho da Zé Aurora também. Certo. Acabou compilando em formato de livro. Então eu sugeri para essa dona dessa livraria que fizesse isso. E eu fiquei extremamente surpreso quando ela me disse que da dificuldade e tal, de gravar aquela coisa toda. Eu disse, olha, é simples. Um MP4 com a pessoa que está fazendo a palestra e um MP4 quando a pessoa vai gravar, vai fazer alguma pergunta, depois se transcreve, se arruma, enfim. Então eu sou a favor que tudo é passível de colocar em livros. Eu não sou crítico literário, nem agente cultural, nem agente literário. Para mim tudo é publicável. Eu sou a favor que a pessoa que se propõe a escrever faça bem feito.
passe aquela mensagem que ela quer passar, faça a sua pesquisa prévia. Mas e os riscos de difusão dos e-books, como a gente tem hoje pela internet, que correm? Por exemplo, tem editoras que são editoras alternativas produzidas, por exemplo, na própria casa, no próprio escritório da pessoa, onde